Paz do Senhor, Irmandade. Bora orar? Vamos orar? Ó Deus, bendito e santo, obrigada, Senhor, por esta oportunidade, por este dia. Senhor, é um dia que nós prestamos culto a Ti, ó Deus. Um dia que nós podemos, tantos cristãos, Senhor, que têm essa liberdade, estavam ali nas suas igrejas, adorando ao Senhor. Oh Deus, obrigada. Obrigada ao Senhor. Como sempre, o Senhor é misericordioso e com essa graça também o Senhor nos permite mais uma vez, e hoje foi mais outra vez. Que a tua misericórdia e a tua graça continue nos guardando, nos livrando, muitas vezes nos livrando até de nós mesmos e da nossa religiosidade, como a gente viu no capítulo anterior. Tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém. Eita, gente, eu levantei que não dava nem para ver o número. Mas vamos lá. Hoje é domingo, eu tô gravando esse vídeo domingo. E eu já cheguei da igreja, porque de manhã foi corrida, eu não consegui gravar de manhã. E aí minha voz tá um pouquinho gasta, que às vezes eu me empolgo. E aí eu me esguelo, eu não canto, eu me esguelo, né? Eu fico cantando ali todo empolgado. Aí já sabe, né? A voz tá falhando um pouquinho. Mas vamos lá. Gente, esse texto aqui também é bem conhecido, ó. Jesus conversa com uma samaritana, pelo menos para os cristãos, né? Eu creio que, como a gente está se dispondo a ler a Bíblia, a maioria é cristão. Pode ser que tenha alguém que não seja, mas aqui no meio cristão é muito conhecido a história da samaritana. E diz assim, ó, vou começar já aqui nos grifadinhos e a gente vai conversando, tá? Jesus saiu da Judéia e voltou novamente para a Galiléia. No entanto, era necessário que ele passasse por Samaria. E aí eu tenho que fazer uma pausinha quando fala de Samaria para falar dos samaritanos. Quem era esse povo samaritano? Que a gente já falou deles nos outros evangelhos. Mas como tem gente que está começando agora, tentando começar agora a leitura de novo, e pode ser que perdeu esse momento dos samaritanos. Os samaritanos era um povo, assim, que eles já foram Israel, né? Mas vamos do início. Que em 722 a.C., os assírios, eles invadiram e conquistaram Israel. Então, Israel e Judá eram as 12 tribos, que foram divididas em dois reinos. Então, virou o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte era Israel, né? E nesse caso do reino do norte, a capital era Samaria. Inclusive, Samaria foi destruída quando teve essa invasão dos assírios. Só que os assírios, o que eles faziam para conquistar os povos, para ter esse controle sobre os povos que eles conquistavam, exercer melhor um domínio, eles misturavam os povos. Então, eles levavam o povo deles e tiravam um pouco do povo de onde eles estavam invadindo. Então, aqui, o contexto aqui é esse. Os samaritanos, esse lugar, Samaria, por onde Jesus tinha que passar, é como se ele fosse do ponto A ao ponto C. E no meio estava o ponto B. Então, da cidade A para a cidade C, tinha a cidade B no meio. E ele tinha que passar por essa cidade, tá? Só que os judeus e os samaritanos, eles não se davam, tá? Então, é mais nesse sentido, só para a gente entender. Jesus, então, ele, aqui no 4, no entanto, era necessário. Tá vendo? O texto enfatiza, passou porque era necessário que ele passasse por Samaria. Então ele chegou lá numa cidade de Samaria e havia ali o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se à beira do poço. E isso era meio-dia, tá? Isso é importante também. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água, e aí Jesus começa a conversar com essa mulher. Aí é interessante aqui que a gente viu que era meio-dia. E não era comum uma mulher sozinha, sob o sol quente, escaldante, ir buscar água no poço. Então tem uma história por trás disso, nós já vamos descobrir também. E também não era comum um homem conversar sozinho com uma mulher, não era apropriado, né? Não era comum. E sem contar que ele era judeu e ela samaritana. Mas vamos ver aqui, ó. Então Jesus disse, ele sentou no poço, cansado da viagem, lembra disso? E ele diz assim, ó, dê-me um pouco de água, ele falando para a mulher. E os seus discípulos não estavam com ele, gente, porque eles tinham ido à cidade comprar comida. No 9, a mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Vocês viram? Causou muita estranheza, né? Muita estranheza.
porque ela era samaritana e ela identificou pelas vestes ali que ele era judeu, né? Ela perguntou isso porque os judeus não se dão bem com os samaritanos, tá vendo? Aí na letrinha aqui faz referência aqui embaixo e até diz assim, ó, ou não usam os mesmos pratos que os samaritanos. Que coisa, né? A rivalidade deles era bem intensa, gente, bem intensa dos judeus com os samaritanos. Eles nem se falavam. Vocês acreditam nisso? E o pior é que nesse caso, como eu disse, ela era uma mulher. Então Jesus quebra o preconceito aqui, ó, gigantesco. Por ser samaritana, eles não se falavam, e por ser mulher, olha que isso. E aí Jesus respondeu assim, né? Ela fala: como o senhor pode falar comigo sendo judeu e eu sendo samaritana? Aí Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, eita, Jesus é maravilhoso. E quem está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe daria água viva. A mulher disse: onde posso conseguir essa água viva? Aí no 13 Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, eita Deus, nunca mais terá sede, ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele, ou seja, na pessoa que receber essa água, uma fonte. Olha isso, a água que eu lhe der lhe tornará uma fonte. Tá vendo aqui? Que coisa linda, gente. Nunca mais terá sede. Oh, aleluia. Uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então aí ele fez um link gigantesco e lindo, né? Uma fonte de água que aqui, ó, jorrará para a vida eterna, o grifadinho. A mulher disse: Senhor, dê-me dessa água para que nunca mais eu precise. Aí ela não estava entendendo. Ela fala assim: Senhor, me dá dessa água para nunca mais eu vir aqui nesse poço buscar, porque era difícil para ela. Ela tinha que ir no sol do meio-dia para evitar as outras mulheres, por causa da vida que ela levava. E a gente vai descobrir aqui. Ele lhe disse. Aí ela pede da água, Jesus estava falando da água e Jesus muda o assunto. Aí Jesus vai e fala assim: vá e chame seu marido e volte. Olha que coisa engraçada. Parece que Jesus muda o assunto, né? Mas não é bem isso aqui, né? É que Jesus estava resolvendo essa questão problemática dessa mulher, dela ter ido sozinha para evitar as mulheres. E aí a questão toda é essa, ó. Ela vem no 17 e responde: não tenho marido, respondeu. Aí Jesus disse assim: você falou corretamente ao dizer que não tem marido. O fato é, você já teve 5. E o homem com quem você vive agora não é seu marido. O que acabou de dizer é verdade. Aí a mulher diz, gente, aí a mulher ficou pasma, né? Senhor, vejo que é profeta. Por quê? Porque ele revelou a situação da vida daquela mulher. Ela já tinha tido todos aqueles homens passando por sua vida. Então, isso mostra uma dificuldade dela nesse sentido, né? Diz corretamente, ó, já teve 5 e esse era o 6º, né? Então, ela teve uma vida bem complicada. Então, assim, todo ser humano, na verdade, clama por Deus. Então, o que essa mulher faz, ó, vejo que é um profeta. E aí ela começa a reconhecer algo em Jesus ali que muitas pessoas não reconhecem. Muitas pessoas tinham encontro com Jesus e não conseguiam ver. Então ela chama ele de profeta. E para ser profeta, ele tinha que ter algo de Deus nele, né? Então ela vê algo de Deus em Jesus. Ela viu algo diferente ali que outras pessoas não tinham visto. Olha só. E todos nós necessitamos de Deus. Todos nós fomos feitos por Deus e nós pertencemos a Ele. Então isso é fato. A nossa alma, ela clama para voltar para Ele, né? Essa mulher tinha uma necessidade. E algumas pessoas, o que fazem? Colocam outras coisas no lugar de Deus. O pessoal fala que sente um vazio, né? E alguns tentam preencher esse vazio, que é um espaço que nada preenche. Só Deus. Então, algumas pessoas acham Deus, outras pessoas não querem Deus, outras nem encontraram Deus ainda. O fato é, essa mulher vê algo de Deus em Jesus e muitos religiosos não viam. E ela buscava, ela queria algo ali, né? Porque ela continua assim, ó, aí ela entra nessa parte religiosa aqui da história, ó. Tá vendo? Teológica, ó. Ela diz assim, ó, vejo que é profeta. Aí ela lança uma pergunta para Jesus de caráter assim, ó, já da palavra. E ela vem assim: os nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar, porque era o templo, né, gente? E aí Jesus declarou: mulher, crê em mim. Aí ela, no 22, ele vem e fala assim, ó: vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Porque tinha até, eu pesquisei, tinha até eles não criam nos profetas.
Eles não acreditavam na parte da Bíblia que tem os profetas. Eles acreditavam, é como se eles tivessem um Pentateuco próprio, sabe? Os 5 primeiros livros. E aí Jesus vem falar: vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Aí no 23, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou. Aí Jesus faz uma revelação linda. Já chegou que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Olha isso. Em espírito e em verdade. Aqui Jesus traz algo novo para todos, né? Essa coisa da verdade e da adoração. Não tem um jeito certo, não tem um lugar certo. É isso que Jesus está falando. O que importa é o espírito na verdade, em Cristo, né? E a mulher disse assim, ó, eu sei, olha que legal, gente, olha isso. Ela acreditava no Cristo, nessa expectativa de receber o Cristo. E ela vem dizer assim, eu sei que o Messias vem e que é chamado Cristo. Olha o que eu falei, essa coisa da busca, né? Ela tinha isso nela. Gente, ela tinha isso nela. E aí Jesus vem e faz algo inusitado que a gente não tinha visto ainda. Assim, declaradamente, né? Então Jesus declarou, eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Gente, Jesus, aqui é a primeira vez que Jesus faz isso, que ele se declara como o Cristo, o Messias. Então, esse eu sou, e vai ter uma parte aqui que nós vamos falar só sobre o eu sou, e é maravilhoso. Jesus vem e diz, eu sou. Ele não tinha feito isso, ele fez para quem? Para uma mulher. Jesus vem, quebra todos os paradigmas, e ele faz isso com uma mulher. E isso faz com que, aí os discípulos voltam da cidade e veem ali, acham estranho, mas ficam quietinhos ali esperando. E depois já tem o retorno das pessoas da cidade. Ó, muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho da mulher. A mulher vem e falou, venham ver, será que esse não é o Messias? Olha, ele é profeta, pode ser que ele seja o Messias, né? E aí depois todos eles acabam crendo, primeiro por causa do testemunho da mulher e depois por causa do próprio testemunho de Jesus, porque ele faz sinais ali naquele lugar. É realmente, eles dizem assim, ó, é realmente o Salvador. Este é realmente o Salvador do mundo. Isso aqui já é o povo daquela cidade que foi salvo por essa mulher. Pelo testemunho dela, não por ela, né? Eles foram salvos por Jesus, mas inicialmente pelo testemunho da mulher, depois por todos os milagres que Jesus pode ter feito lá, todos os sinais que ele fez lá, aí eles passaram a crer. Em seguida vem a história desse oficial, né? Tinha um oficial aqui, e aí Jesus, ele foi naquele lugar onde ele tinha transformado a água em vinho, né? E lá tinha um oficial do rei. E o filho dele estava à beira da morte. E aí ele vem, vamos para cá, que é a parte que ele fala com Jesus. Ele diz assim, o oficial do rei diz, Senhor, tá nítido? Ai, não, tava desfocado. Melhorou. Aí o oficial do rei vem e fala assim, Senhor, vem antes que o meu filho morra. E Jesus respondeu, pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. E aí os empregados, né, as pessoas vieram, os servos, e falaram assim, o menino está vivo. E aí ele perguntou que horas que ele melhorou, que horas que ele ficou curado. Então, no 53, ó, então o pai constatou que aquela hora foi exatamente a hora que Jesus lhe dissera, o seu filho continuará vivo. Olha isso, gente. Ele acreditou na palavra de Jesus. Assim, ele e todos da sua casa creram. Todos da sua casa creram. E este foi o segundo sinal maravilhoso também, né? Milagroso de Jesus. E assim, tudo porque pela palavra. Vocês viram o poder da palavra de Jesus? Esse poder transformador? Vocês viram que mais uma vez ele tá falando aqui da água? Tem uma coisa assim de João, né? Que ele vem falando, fala do batismo, e daqui a pouco ele insere o Espírito Santo, aí daqui a pouco tá os dois juntos, da água e do Espírito, e aí depois ele vem falando de novo, ele tá aqui na beira do poço, e essa mulher começa a falar, ele fala da água que eu der, vai jorrar água, fontes de água viva, e ele mostra, sabe o quê? Que ele é suficiente, Jesus é suficiente, tudo que ele faz é bom, a gente só precisa buscá-lo, né? A gente precisa crer nele, que ele existe e na palavra dele. Olha o que aconteceu com esse homem aqui. Não é para contar histórias, como eu orei, não sei se foi hoje ou outro dia. Não é ouvir histórias para contar histórias. É acreditar que essas pessoas viveram isso e pela fé nós podemos viver os milagres também. Eu creio e que o Espírito Santo opere em nós. Essa fé nos ajude na nossa incredulidade, naquilo que a gente ainda duvida, e que tenha misericórdia de nós.
E assim Deus nos abençoe. Amém.